Embora seja um assunto delicado, distante de apresentar soluções simples, há muito que os pais e responsáveis podem fazer para proteger as crianças e adolescentes do abuso sexual. Educá-las sobre seus corpos, oferecer as ferramentas para reconhecer o abuso e fortalecer nelas a confiança, dando-lhes o poder para falar sobre o crime, pode prevenir esta ação. O caso da menina de 10 anos do Espírito Santo, que interrompeu a gravidez após ser estuprada, é o exemplo mais recente de um problema que cresce no Brasil: a violência sexual contra crianças e adolescentes. É importante ressaltar que o abuso sexual infantil, ele se dá de várias formas. Muitas vezes nós acreditamos que é somente quando ocorre o ato sexual. E não, o ato sexual é uma das formas de agressão. Quando a criança é exposta à pornografia, a exibicionismo, carícias, toques, tudo isso é abuso sexual. De cada 100 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil, apenas 7 são denunciados. Na maioria das vezes porque a vítima fica com vergonha de contar. A criança que sofreu abuso, mesmo sem falar sobre o assunto, dá sinais. A criança vai mudar o comportamento totalmente. A mãe vai perceber que a criança começa a ficar agressiva, começa a ter baixo rendimento escolar, ela começa a ter alguns picos de explosão, de nervosismo, irritabilidade. Ela talvez também se fecha. Às vezes ela era uma criança super conversadeira, às vezes ela brincava e ela começa a ficar retraída. É esses sinais que a criança começa a mostrar. Outro sinal é sempre observar se a criança tem se comportado de uma maneira sexual muito adiantada, se ela apresenta conhecimentos sexuais inadequados para a sua idade, se ela fala, se ela faz gestos, se ela insinua movimentos de uma relação sexual. Isso tudo nos fica de alerta, temos sempre que questionar essa criança de onde vêm essas informações. Geralmente o abusador é uma pessoa que costuma conviver com a vítima. Para os especialistas, é preciso ficar atento. Pode ser um pai, um irmão, um tio ou até mesmo um vizinho. Então, muitas vezes a gente diz que o abusador ele é um monstro, mas nem sempre ele é tido dessa maneira porque ele está próximo à criança e tem uma relação de confiança com ela. Então, é muito importante dizer para a criança que não se pode trocar o afeto por um presente, porque é dessa maneira que os abusadores chegam para a criança. A educação sexual é uma das formas mais eficazes de prevenir e enfrentar o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ensinar desde cedo e com abordagens apropriadas para cada faixa etária. A educação sexual na infância, ela consiste da gente orientar a criança no momento pré-escolar, até antes, que ninguém deve colocar a mão no corpinho dela, que ninguém tem esse direito. E a gente vai trabalhando isso durante toda a infância, até na adolescência. E isso começa por volta dos bebês. Especialistas da área da educação sexual dizem que a gente tem mesmo que falar com a criança o nome dos órgãos mesmo. Mas o pai, ele primeiro precisa aceitar, porque é muito difícil o pai aceitar falar isso com a criança, mas é necessário falar. E o que devemos fazer quando uma criança for abusada sexualmente? Se a criança falar a respeito do abuso, escute-a e leve a sério. Quando detectado isso, é necessário já que a família faça um acompanhamento com um especialista, psicólogo, que a família venha dar o suporte para a vítima, que a vítima entenda que não é culpa dela, que a criança ou adolescente entenda que ela não tem culpa da gente viver numa sociedade doente, porque é isso realmente que a gente vive. E educação sexual não é falar de sexo, não é ensinar coisa obscena, não é ensinar pornografia, não é ser machista. É dar a base para a criança para ela entender que ninguém pode colocar a mão no corpo dela. É isso. E a psicopedagoga Karina possui um canal no YouTube, onde aborda temas relacionados à educação. Para conhecer melhor o trabalho da Karina, acesse o canal no YouTube A Prof Responde.